Boa noite, senhores e senhoras. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior, iniciando o nosso trabalho presencial desta quarta-feira. E sempre é bom contar com a presença de vocês. Hoje quem vai fazer a palestra para nós é o nosso querido Luiz Armando, e o tema da palestra de hoje, como não poderia deixar de ser, é Pai, já que domingo, dia 13, é o Dia dos Pais. Então, nós aqui estamos reunidos em nome do Mestre Jesus para buscar trazer para cada um de vocês as energias positivas, as energias amorosas, aquilo que vocês precisam para se reorganizar internamente, espiritualmente, para os seus problemas físicos, para que vocês possam seguir e conseguir aquilo que vocês vieram aqui buscar, né? Então vamos fazer a nossa prece a Jesus, o nosso Divino Mestre, pedindo a Ele que nos abençoe nesta noite, permitindo as correntes médicas de Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, corrente azul, e todas as demais correntes que em nome de Jesus conosco trabalham. Os trabalhos desta casa já foram preparados desde as primeiras horas da manhã, para que essas correntes maravilhosas, se utilizando das energias dos médiuns que aqui vieram, possam ajudar a todos vocês, assim como nos ajudar também, né? Que nós trabalhamos na cromoterapia, doamos a cromoterapia, mas também buscamos receber aquilo que precisamos. Então, Mestre Jesus, nós te pedimos humildemente, abençoa-nos nesta noite. Permita que recebamos tudo aquilo que aqui viemos buscar. Que os nossos pensamentos estejam ligados a Ti e que esses nossos pensamentos possam atrair os fluidos benéficos, fluidos curadores, fluidos alimentadores de energias positivas para cada um de nós. E assim, Mestre Jesus, nós vamos iniciando os trabalhos dessa noite, agradecendo a Deus nosso Pai pela oportunidade de estarmos aqui. Deus abençoe a todos vocês, agora e sempre, que assim seja. Boa noite. Nós, na realidade, começaríamos por dizer que não existem muitas mensagens recebidas por Chico Xavier falando sobre a paternidade, né? Existe, na realidade, uma apenas no livro Astronautas no Além, titulada Carta a Meu Filho, onde um pai procura, de uma certa maneira, despertar a consciência do filho que estava enveredando no caminho da droga, né? O livro Astronautas no Além. E existe uma mensagem também num livro intitulado Luz no Lar, que foi uma compilação que foi feita lá nos anos 70, objetivando dar material de referência para aqueles que faziam o Evangelho no Lar. Então, nessas duas obras, a gente encontra mensagens sobre o Pai. E existe uma, num livro intitulado Searas e Ceareiros, onde o nosso amigo Emmanuel atribui a mensagem o título de Dia de Deus, e ele fala uma coisa que é um ponto de interrogação, né? Que ele fala assim que se o Dia das Mães é o Dia do Amor, nós não podemos nos esquecer que o Dia dos Pais é o Dia de Deus. Não sei se ele estava fazendo uma graça, porque realmente não é possível, né? Comparar uma figura como Deus e aos nós mortais, né? Nós vamos contar uma história real, muito bonita, muito interessante. Uma história que parcialmente terminou em final de julho de 2017, onde um personagem que eu tive muita proximidade, não é? Acabou desencarnando, justamente porque a partir de determinado momento ele se entregou, não quis mais saber de cuidar da diabetes. Em fevereiro daquele ano ele tinha tido um mal súbito em casa, aqui em São Bernardo, e na realidade foi levado às pressas para o hospital, e isso era domingo de carnaval. Na quarta-feira fez cateterismo, na quinta-feira fez 2 pontes de safena e evidentemente tinha que lutar, né? E essa história é a
culminância de uma mensagem que foi recebida 10 meses antes, a 418 quilômetros aqui da capital, num centro espírita a que eu estava ligado, estou ligado, né, porque foi na realidade a cidade onde eu vivi, e foi um centro fundado pelo meu avô, entre outros personagens, lá há 70 anos antes, né? E na realidade lá aconteceu uma reunião mediúnica onde uma jovem promessa, né, porque isso acontece muito, né, um jovem que já tem uns 19 anos, estava começando a fazer experiências no campo da mediunidade, orientado lá pelos dirigentes, e naquela noite em especial ele teve uma vidência e depois recebeu uma mensagem bastante interessante. A vidência mostrava o pai desse personagem que morreu em 2017, o filho, que havia morrido em 99, e uma irmã, que morreu em 2000 e alguma coisa, né? Os três estavam ali, e o pai disse o seguinte, para a filha que estava na reunião, para ela deixar de se abalar e se preocupar, se afligir, porque o personagem, que era o irmão que estava aqui, doente já na capital paulista, ele ia morrer, mas não ia ser naquele momento. E ele tinha todas as condições, se levasse a sério o que ia ser dito na sequência, de ultrapassar essa barreira. Mas não deve ser fácil você carregar uma coisa que o Chico Xavier disse que é uma coisa terrível, é uma doença do espírito chamada culpa. E essa culpa ela vinha de as 3 existências anteriores. Onde esse personagem que desencarna no final de julho de 2017, na realidade tinha se casado com uma personagem, não é? Tinha tido com ela 2 filhos, e na verdade, em dado momento da relação daquela vida, ele havia abandonado a família e seguido noutra direção. Para alguns anos depois, voltar e pedir para reassumir o posto de pai e de marido. A esposa, né, evidentemente comprometida com ele, com o nome do amor, evidentemente, concordou, mas os filhos não perdoaram e não aceitaram a reconciliação. E ruminaram a ideia da mágoa, do rancor, do ressentimento até o fim das vidas de todos eles. Apesar do esforço daquele pai que fugiu do pau, né, fugiu do compromisso que tinha, fazer o possível para tentar reconquistar a confiança daqueles filhos. Evidentemente, todo mundo morreu, todo mundo vai morrer mesmo. Passaram-se alguns séculos, 2, 3 existências, né? Nós aprendemos com o livro Missionários à Luz, do qual a gente fala de vez em quando, no capítulo 12 e 13, que existem 3 tipos de reencarnação, né? A reencarnação supervisionada, que é aquela que é tratada no capítulo 13, e que no capítulo 12 encontra uma porção de informações, porque vai nos dizer que, na realidade, essa questão da reencarnação supervisionada, ela está intimamente ligada à cultura, conhecimento e responsabilidade do espírito. Porque isso são conquistas individuais. Você, na realidade, não começa a vida já com conhecimentos assim bastante amplos, né? Então, a experiência, as lutas, as buscas vão te dotando dessas condições. Quando você chega no mundo espiritual, depois de readaptado lá, às vezes surge realmente a sua vontade de retornar, como aliás está explicado no capítulo 7 do livro Céu e o Inferno, onde Allan Kardec nos apresenta aquilo que ele vai chamar de Código Penal da Vida Futura, que é um conjunto de 32 artigos que ele organizou a partir dos depoimentos dos espíritos que ele ouvia lá na Sociedade Espírita de Paris, que se reuniam uma vez por semana e que, na realidade, através de diferentes médiuns, permitia que os espíritos viessem trazer informações através das indagações, dos questionamentos que Allan Kardec fazia, porque ele estava justamente construindo a base, o alicerce daquilo que nós conhecemos como Espiritismo, que está exposto no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Céu e Inferno, que é esse que está o Código Penal da Vida Futura, com mais 62 depoimentos na segunda parte, agrupados de acordo com o tipo de morte que as pessoas tiveram, e buscando mostrar o que é que a gente sente quando morre, né? Porque é ponto de interrogação. O que a gente sente? Vai sentir medo? Vai sentir desespero? Vai, sei lá, morrer de medo? Já está morrendo mesmo? Já está morto?
Então ali a gente vai ver cara que morreu em acidente de trânsito, cara que morreu por suicídio, cara que morreu por homicídio, cara que morreu por morte natural, que é que sente. E hoje ficou muito mais fácil a gente compreender porque um século depois desses momentos apareceu um cabra chamado André Luiz, através de um cara chamado Chico Xavier, e que durante algumas décadas construiu 13 livros que são extraordinariamente interessantes, inclusive esse aí, Missionários da Luz, onde o Alexandre, um grande especialista na questão da mediunidade, vai ser solicitado no capítulo 12 a ajudar um amigo que vai reencarnar, mas está complicado para o cara reencarnar, porque na verdade esse cara que precisa reencarnar, dentro da reencarnação supervisionada, ele estava encontrando dificuldades e, como a gente sabe, reencarnação não acontece assim no estalar de dedos. Ela precisa da mulher, que é essa figura extraordinária, não só para começar o processo, mas também para dar sequência, né? Porque ela é invariavelmente aqui das primeiras demonstrações de amor por nós, né? Os braços de nossas mães no início da caminhada, nós experimentamos o que é o amor, né? Depois, dificilmente, né? Porque o que nós chamamos de amor muitas vezes é paixão, é um esboço, um rascunho mal feito daquilo que seremos um dia, e é demonstrado pela nossa mãe, principalmente no começo, né? Então, a Luiz veio mostrar para a gente a interação entre as diferentes dimensões, as dimensões espirituais e as dimensões materiais. Bom, e aí a história daquele rapaz lá, na realidade, ela vai, 2 existências depois, ser reconectada. A essa altura, provavelmente, depois de ter passado por várias encarnações por aqui, né? Ele e aqueles outros personagens, só que nós sabemos que temos o livre-arbítrio e não estamos grudados uns com os outros. Então, ele já tinha provavelmente condições, né? Estava lá no pré-requisito, responsabilidade, cultura e conhecimento atendido e boa vontade. Vai lá no departamento especializado e pediu uma oportunidade de resolver o problema que ele criou. Porque ele não carregava dentro de si a culpa que ele criou na mente daqueles jovens, que foram seus filhos, né? E que não o perdoaram naquela existência. Ele também não se perdoa, porque tudo que você faz para o outro acaba refluindo sobre você mesmo, ao longo do espaço e do tempo, né? Aí o que vai acontecer é que foi autorizado, a ex-mulher foi reconectada também, provavelmente estava na mesma situação, e concordou em voltar. E os outros 2 personagens iriam, na realidade, no pacote de viagens, né? E isso vai acontecer. Porque lá atrás, eles 2 tiveram um encontro. Nasceu depois da reconciliação do casal. E esse irmão mais novo foi cercado de todos os cuidados e de todo o carinho. Então, tudo recomeça novamente no século XX. O cara lá, o personagem que fez aquela besteira de largar a família e ir em outra direção, depois tentar voltar e tentar se reconciliar, ele renasce aí na cidade onde aconteceu essa mensagem, né? Que é uma mensagem muito interessante pelo seguinte fato: o cara que foi o jovem médium que recebeu a carta, não é? Na verdade, essa carta foi assinada por uma mulher chamada Deolanda. Curiosamente, é a avó do menino, a bisavó. E acontece que a vida inteira essa mulher, que era a tia desse moço que na realidade morreu em julho de 2017, ele era o sobrinho preferido dela. E ela tinha, depois da sua desencarnação, sumido do radar. E retornou nessa noite. Assinou Deolanda. O neto não sabia que a avó chamava Deolanda, porque todo mundo conhecia em família como Yolanda. Que é um fato curioso para provar que a mensagem devia ser verdadeira. Porque, pensando que o médium tivesse feito assim algum erro, né? Eles foram consultar o certidão de nascimento da tia lá, e descobriram que ela foi registrada como Deolanda, porque antigamente esse pessoal fazia umas coisas estranhas com o nome das pessoas. Ainda faz, né? Bom, e aí o que acontece é que ela está dizendo que aquela história que terminou lá umas 2 existências atrás, estava se reconstituindo aqui agora, do mesmo jeito. Ele sai lá do interior e encontra a sua esposa, que foi lá e volta a ser aqui.
eles têm os 2 filhos, não é? Sendo que quando o filho mais velho, que foi o primeiro da turma, os 3 que eles receberam, quando ele fez 19 anos, ele teve no dia 21 de abril de 99 um AVC. Não fumava, não bebia, um cara maior que eu, mais forte, e na verdade 21 de abril estava lá se preparando para alguma atividade, de repente AVC. Depois vai ser esclarecido, né, através da tia dele, né, que vai tomar vergonha na cara, porque ela é uma médium extraordinária, mas conhecida do nosso irmão Clóvis, né, mas ela está sempre fugindo da raia, né? Daquelas que vai ter que responder depois pelo dom que recebeu e que não fez. Né? E ela estava nesse momento da angústia, da tristeza, estava presa a uma instituição aqui na Almeida, Lisboa, dirigida pelo Dr. Roberto Cardoso, né? Era um veterinário. Roberto Moreira, que tinha um consultório aqui na Nazaré, era um discípulo do seu Arthur. Só que só os mais velhos, não tem ninguém velho, só eu, né? O seu Arthur era um médium de cura, extraordinário, e fez muitos serviços legais aqui na Almeida, Lisboa. Tão extraordinário era, né? Hoje está no mundo espiritual, e o dono de uma, não sei se é a Sacomão, a Tropical, uma dessas grandes imobiliárias que tinha aqui em Ipiranga, tinha um filho que tinha um problema de saúde grave. E lá no centro do seu Arthur, nos trabalhos de cura do seu Arthur, o menino se recupera. O cara compra um terreno ali na Almeida Lisboa, constrói um prédio que tem um painel gigante do Jesus, quando passa na Samaritana, não sei quem já passou por ali, mas é bonito de ver de azulejo, né? E ali o seu Arthur morou e curou muita gente ao longo das décadas, né? Então a tia do menino estava lá. E ela não teve coragem de não ter ido lá do Neomater, em São Bernardo, para ver o filho, para ver o desespero da mãe, que era a irmã dela. Aí o que vai acontecer é que, numa terça-feira à noite, que era o dia que tinha os trabalhos lá no centro, né, do trabalho de médiums, de repente ela teve uma experiência, dentre as muitas que teve, né, eu sou testemunha, que era minha esposa, né, de repente ela viu como se fosse um tubo que se formou da cabeça dela ao leito da Neomater, ali em São Bernardo. E aí o que acontece é que ela vê o sobrinho fora do corpo ali, falando com ela: olha, tia, dá uma força para minha mãe que minha hora está chegando. Daí uns dias ele foi embora, né? Então é uma coisa impressionante. Aí você fica pensando, pô, lá atrás ele já foi abandonado pelo pai, né? Não se conformou, guardou ressentimento, mágoa. Será que ele tinha que morrer a que hora para deixar o pai sofrendo para trás? Mas essa tia, né, nesses dias, né, ela teve uma outra experiência incrível. Ela varria o quintal lá da nossa casa, o pequeno quintal, e estava xingando Deus, né? Porque quando é o filho dos outros, para nós é fácil falar, né? Quando é um parente dos outros, é fácil dar palpite, né? Mas quando é alguém da sua consanguinidade, é mais difícil. Ela estava lá, falava com Deus. De repente ela teve um insight, uma visão assim, um flash, onde ela viu uma clareira, alguns soldados ao redor de um prisioneiro, e devia ser talvez o líder ali do grupo, estava com uma arma apontada na cabeça do outro cara lá. Provavelmente estava pedindo clemência, né? E ela viu no rosto desse que estava com a arma na mão, o rosto do sobrinho de agora. E aí ele, pá, dá um tiro, a cabeça do cara explode, né? E é o que aconteceu com ele agora. O AVC nada mais foi do que isso, alguma artéria mal construída, mais fragilizada. Por algum motivo, estava programado para os 19 anos ele terminar a sua experiência. Ele morreu em 99, alguns anos depois, em 2015, morre o outro irmão, 33 anos. Estava se preparando para trabalhar, 6 e pouco da manhã, foi descer uma escada e caiu num colapso cardíaco. O resgate chegou instantaneamente, por incrível que pareça. Tentaram ressuscitar o garoto 2, 3 vezes, ressuscitaram. Na terceira vez, apoiado no colo da mãe, ele falou: mãe, eu vou morrer, desculpe. E foi embora. Agora imagina aquele pai, né?
e perdeu o primeiro, perdeu o segundo, pediu para voltar, para ajudar justamente a apagar da memória profunda dele a sensação de culpa, e agora se vê diante dessa situação. Mas o pai dele tinha dito 10 meses antes, lá no centro espírita, que ele poderia muito bem passar pela experiência que estava tendo, porque ele estava começando a entrar na descendente e abandonando-se dentro do quadro, que ainda não tinha tido ponto de safê, não tinha tido nada, mas ele não concordou e preferiu se abandonar e foi embora. Arrumando para si mesmo mais complicações, porque nós não fugimos de nós mesmos. Então, nesse episódio interessante, muitas informações podem ser, talvez, observadas, A maravilha que é a mediunidade, não é? Que autenticamente, de Holanda para Yolanda, o próprio bisneto não sabia que a avó chamava de Holanda, e assinou de Holanda, que foi o que causou um pouco de dúvida se a mensagem era autêntica. Segundo, que nós não conseguimos, na realidade, apagar de nós mesmos, às vezes, os registros de culpa, que é o que o Chico Xavier fala, Olha, cuidado, é uma doença. Na verdade, ela vai te acompanhar e você vai ter a impressão que o relógio parou dentro de você. Você vai estar sempre revendo aquele erro que cometeu e você vai ter que fazer muito empenho para conseguir se libertar da culpa que você carrega. É uma advertência para nós, Para a gente ver o que nós estamos fazendo na nossa vida. Para mostrar que, apesar de tudo que ele fez nessa vida para os filhos tivessem, talvez, sucesso, a vida pregou uma peça nele. E ele não conseguiu resistir. E o pior de tudo é que ele sabia tudo que a gente sabe, porque nós crescemos juntos. E ele era filho de um espírita e de uma espírita esposa, e esses assuntos para ele eram absolutamente normais, Invariavelmente nós somos recolocados nos ambientes que vão nos favorecer a vitória, porque a única vitória que há, mesmo como diz André Luiz, é a vitória de nós e de nós mesmos, porque nós carregamos muitas vezes muitos processos assim não ainda finalizados dos equívocos cometidos e continuamos a fazê-lo, Nós estamos aqui hoje, encarnados nessa noite aqui, talvez tendo elementos para fazer reflexões mais profundas, mas entre fazer as reflexões, concordar com a lógica que é exposta pela proposta espírita, porque o espiritismo é uma doutrina racionalista e lógica, na vida real a gente continua a mesma porcaria, Nós continuamos cometendo os erros em casa, exigindo do outro aquilo que nós também damos, nós não sabemos agradecer nada, nós não sabemos perdoar nada, desculpar nada, e muitas vezes nós vamos alimentando a animosidade que nós viemos aqui resolver. Porque o Emmanuel, no livro Leis de Amor, o André Luiz, em vários episódios relatados nas suas obras, vai mostrando que o Instituto da Família é um instrumento de reconciliação, que é uma das metas estabelecidas por Jesus na sua passagem aqui, Reconciliai-vos com vossos adversários enquanto estáis a caminho com ele. A gente pensa que o adversário é o palmeirense, o São Paulino, o corintiano, mas às vezes é a esposa, é o marido que está disfarçado e que muitas vezes é muito exigente. E aí nós aprendemos no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 2, no penúltimo parágrafo, onde tem um cara chamado Barcelos, que fala assim: esses episódios que marcam a vida das pessoas, ele foi estudar o assunto, ele queria entender por que tanta desinteligência entre pais e filhos, entre maridos e esposas e maridos. E ele vai dizer que na realidade, lá atrás, nós fizemos o erro e aquilo ficou gravado em nós, Nós falamos aqui, talvez 2 meses atrás, sobre a questão do pensamento, da mente, Principalmente no sábado está sendo estudado o livro Pensamento e Vida. E na realidade o que nós aprendemos com o Emmanuel é que na realidade nós trazemos dentro de nós já guardados os registros de memória daquilo que aconteceu. Quando é intencional de nossa parte, quando é acidental, tudo bem, não tem tanto comprometimento assim. Mas quando nós fazemos com intenção de prejudicar, nós carregamos o ônus da dívida e nós temos que pagá-la. Porque Deus nos oferece oportunidades múltiplas. O corpo que você recebeu não é um acidente sociológico nem biológico.
ele é um instrumento de trabalho que te foi oferecido para que você pudesse, junto daqueles personagens com os quais você já teve envolvimentos mais profundos, conseguir resolver a condição de desafeição, porque era a fé. De repente você ultrapassou o limite, como um cara lá que largou a mulher e as crianças e foi na direção de outra realização, né? Que é muito comum hoje, né? Muito comum. Então a gente tem que pensar, principalmente quando tem criança no meio da história, né? E criança é um outro compromisso que a gente tem que saber honrar, né? Para que eles não carreguem consigo aquele ressentimento, aquela mágoa, né? Que talvez os dois rapazes lá de trás tenham conseguido vencer aqui, né? Na convivência dos 19 anos de um, dos 33 do outro, né? E a história, a exemplo do que aconteceu lá atrás, surgiu um terceiro elemento, que é o terceiro filho, que é o mesmo cara lá de trás, só que esse aí foi cercado de cuidados, continua vivo, né? É o que dá apoio à mãe do ponto de vista psicológico e emocional, né? Porque nós precisamos desse alimento para poder, principalmente aquela mulher que sofreu tanto lá, sofreu aqui, mas continua firme, sustentando a experiência que a vida lhe reservou. Como o tempo é implacável, está na hora de terminar, repetindo Emmanuel, através de Chico, no livro Deus Sempre, Defesa. Se a aprovação te busca, não desanimes, segue. O dever a cumprir é refúgio ao guardar-te. No calor do serviço, a sombra se desfaz. O buril contra a pedra é a força que a promove. A dor aproveitada é sempre amparo oculto. Sofre com paciência, Deus te oferta o melhor. Que Deus abençoe. Acabou, meu irmão. Acabou? Bom, você falou muito pouco. Você falou muito pouco. Eu mando, eu sei. Vamos então, meus amigos, à segunda etapa dos nossos trabalhos, quais sejam as vibrações que faremos com muito amor, com muito carinho, dando a nossa energia, dando aquilo que temos de melhor dentro de cada um de nós. Então nós vamos vibrar inicialmente pela paz mundial, que os dirigentes das nações encontram através do diálogo a paz para todo o nosso planeta. Vamos vibrar muito especialmente pela paz entre a Ucrânia e a Rússia. Que aqueles dirigentes possam entender que essa guerra inútil tem que acabar. Muitos irmãos estão desencarnando de maneira abrupta, de maneira tão sofredora, sem nenhuma necessidade. Então vamos pedir que os amigos do plano espiritual vibrem para que aqueles dois dirigentes encontrem um ponto e um momento para finalizar aquela guerra. Nós vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes encontrem através do diálogo, das negociações, o equilíbrio para as três forças da República, o Executivo, Legislativo e Judiciário. Que tudo possa entrar nos eixos, tudo possa se reorganizar e que o país volte a crescer, que nós possamos ter saúde abundante para todos, educação e principalmente alimentação. Vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros, enfim, onde haja um leito de dor, ó Mestre Jesus, que a tua presença ali seja presente. Que as correntes médicas possam estar em todos esses locais, curando quando assim for permitido, aliviando as dores quando assim for possível, regulando físico, espírito, mente, para que tudo fique equilibrado e tudo siga numa ordem no plano espiritual. Nós vamos vibrar também por todos os detentos, todos os irmãozinhos que se encontram detentos possam
entender que há necessidade de se arrepender dos seus males praticados, pedir perdão a Jesus, pedir perdão mentalmente àqueles a quem eles prejudicaram e que eles possam iniciar a sua reforma íntima ainda nesta encarnação. Vamos lembrar por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Mestre Jesus, que as tuas caravanas socorristas possam resgatar cada um desses irmãos que se encontram nesses locais. Mestre Jesus, que a tua luz, a tua paz possa estar com todos esses irmãos. Vibremos também por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Enfim, Mestre Jesus, que eles se espelhem no seu exemplo de caridade, de amor ao próximo, de ajuda para seguirem os seus caminhos. Nós vamos lembrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de sexo, quer seja de drogas, de cigarro ou de álcool, quaisquer tipos de vícios que possam existir, que esses irmãos possam ser reconduzidos ao caminho de sobriedade, ao caminho de estar limpos, e que o seu Evangelho, Mestre Jesus, seja o norte para a sua vida, para a sua direção. Nós vamos vibrar também, querido Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram desaparecidos, que as equipes de resgate possam orientá-los pelo plano espiritual, encontrar rapidamente jovens, crianças, adultos e resgatá-los e trazê-los aos seus parentes. Nós vamos vibrar também pela paz entre todas as religiões, que os dirigentes das religiões entendam que o Deus é único, que o que Ele quer é a paz entre todos os povos, então que possa haver a paz e o equilíbrio entre todas as religiões. Vamos vibrar por todos os lares em desarmonia, que as tuas luzes brancas, Mestre Jesus, penetrem em cada uma das casas em desarmonia, para que cada uma dessas casas possa se reorganizar, se reharmonizar e seguirem em frente. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos desafetos, desta encarnação e de encarnações passadas. Que os nossos desafetos possam receber o nosso pedido de perdão, o nosso arrependimento pelos males que praticamos, que eles possam nos perdoar, para que possamos seguir juntos como a seara bendita do Mestre Jesus. Vamos vibrar por todos os nossos parentes, amigos e irmãos, e que todos eles possam receber em seus lares as energias positivas e fortalecedoras de Jesus. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, pelos nossos lares, e que os nossos lares possam ter a tua luz branca, esterilizadora, limpadora, a percorrer todos os cômodos da nossa casa, eliminando fluidos deletérios, miasmas, e irmãos que possam estar ali com o intuito de trazer a discórdia, possam ser encaminhados à tua seara bendita de amor e de trabalho. Vamos vibrar por todos os nossos queridos amigos que estão na nossa live de hoje, no chat da nossa live. Todos esses irmãos recebam as bênçãos de Jesus, recebam as curas que ali estão sendo pedidas, que eles possam receber muito amor e muito carinho. E vamos vibrar finalmente por nós mesmos. Cada um de nós receba aquilo que necessita em forma de amor, de paz e de equilíbrio, e que possamos seguir em frente na nossa jornada, resgatando os nossos débitos do passado com muita força, com muita energia e muita fé. Vamos pedir também às correntes médicas que possam fluidificar as águas que se encontram sobre as mesas dos irmãos que estão na live e de todos aqueles que trouxeram as suas garrafinhas de água nesta casa. E assim, em nome de Jesus, nós vamos encerrando as nossas vibrações de hoje e vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa que com tanto amor nos acolhe. Agradecer a oportunidade de termos todas essas equipes
que iluminam esta casa, que trazem força, que trazem energia, que trazem a cura para cada um de nós. Por isso, Mestre Jesus, nós aqui estamos com muita fé e te pedimos que a nossa fé se amplie a cada semana em que aqui viemos, para que possamos estar sempre juntos e buscando a nossa reforma íntima. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Os nossos recados da semana, né? Como sempre, a gente vai pedir que vocês nos ajudem nos itens da cesta básica. Os itens da cesta básica estão marcados no quadro branco. Aqueles que puderem nos ajudar, trazendo para que a gente possa continuar atendendo as 35 famílias que a gente atende todos os meses. O bazar que nós temos no fundo da casa, quando vocês saírem da cromoterapia, vocês vão passar por ele. Tudo aquilo que for ali vendido e for arrecadado nos ajuda a manter a casa e a manter as cestas básicas e ajuda essas famílias todas. Nós temos nas terças-feiras o curso básico nesta sala, 8 horas da noite. Aqueles que se interessarem e conhecer um pouco mais sobre a doutrina, na parte que se refere à parte de instruções, de orientações da doutrina espírita, é só comparecerem à nossa casa. Temos outros cursos, mas temos como pré-requisito o curso básico. Então, sugiro a vocês que façam o curso básico, aqueles que se interessarem em fazer curso de orientação mediúnica, curso de cromoterapia, para que depois possam continuar conosco na casa. Nas quintas-feiras, nós temos uma entrevista de orientação. Entrevista de orientação para aqueles que precisam, que têm algum problema, alguma necessidade maior e que queiram conversar com o Claudiomir, que é quem faz as entrevistas. Ele faz as entrevistas na quinta-feira, no horário entre 19 e 21 horas. Aqueles que quiserem, por gentileza, façam a inscrição com a Margarida, que está aqui na recepção. Ela faz o agendamento, vocês podem vir, conversem com o Claudiomir, exponham as suas necessidades e ele vai encaminhá-las para o melhor tipo de passe. Eventualmente até encaminhá-las para o tratamento agendado de cura, que é realizado no último dia de cada mês, né? Mas para que possam passar pelo tratamento agendado de cura, é necessário passar pela entrevista com o Claudiomir. Então ele vai nos ajudar com emocionais, com uma conversa, com orientações que nos são sempre úteis. O tratamento de cura é sempre no último sábado de cada mês. Nesse mês será no dia 26 de agosto, último sábado. Começa às 9 da manhã. Sugerimos a vocês que quem vai passar pelo tratamento chegue às 8h50 para se acalmar, se tranquilizar, se equilibrar, para às 9 horas estar preparado para ouvir a palestra que será feita aqui na frente, tá bom? Nós temos no andar de cima uma biblioteca. Aqueles que tiverem interesse em pegar livros para ler, é só subir. O Luiz está lá em cima, pode fornecer o livro e vocês podem levá-lo e ficar com ele por um mês e depois devolver. Para lembrar a vocês, nós temos a live de hoje, que é feita como no híbrido, né? Fazemos o presencial, mas temos a live no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior. E no domingo também nós temos live de evangelho, live de vibrações, de orações, de palestra. Aqueles que quiserem fazer o seu evangelho junto conosco no domingo à noite, nós fazemos todos os domingos, né? Sugiro a vocês que tragam garrafa de água, quem quiser, não é obrigatório, traga uma garrafa de 500 ml, o que for, para que vocês possam, quando entrar lá na Câmara da Cromoterapia, ter as suas águas fluidificadas, tá bom? É uma sugestão. Agora nós temos também, para ajudar a casa, obviamente, uma rifa de um carrinho de rolemã, que é aquele carrinho novinho, muito bonito, muita gente já conhece, muita gente já andou nele, e nós temos esse novinho em folha para quem quiser, quem se interessar, ou simplesmente para ajudar ou para dar de presente. Nós temos uma rifa no valor de R$ 5. Também quem quiser pode adquirir essa rifa com a Margarida, tá bom? Obrigado, uma excelente cromoterapia a todos. Deus os abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser.
Obrigado.